Rapaziada, eu sou o Fabrício do blog Hambúrguer Perfeito e hoje estamos aqui para mais um episódio do podcast do Hambúrguer Perfeito. Cara, eu vou errar, mas eu acho que esse é o episódio número 77, acho. Mas quem sabe eu acertei e aí a gente vai ver o que vai estar escrito ali, vocês vão ver se eu acertei ou errei. Rapaziada, hoje estou aqui com um cara. Vocês sabem quem é, porque também vocês já leram no título, mas eu preciso fazer uma apresentação. É um cara que eu admiro demais o trabalho que ele faz. Não só ele, né? Mas toda a equipe ali que tá junto da hamburgueria do cara. E eu acho que. A gente vai falar sobre isso. Tanto ele quanto a hamburgueria deveriam ser muito mais conhecidas do que são, ao meu ver, porque é incrível o trabalho que eles fazem. Então, vamos falar sobre isso, cara. Acho que é bem legal. Tô aqui com o Henrico. Certo, E aí, Fabricião. mestre, tudo bom? Bora conversar aí hoje, vamos trocar uma ideia. Henrico do Beef Burger and Beer e do Elea, Exatamente, ela é a nossa... que é o xodozinho do momento. Casa Nova. Henricão, cara, a gente gravou a invasão lá no Beef, já Foi em deve ter um tempinho. 2018, Foi 2017, antes, né? tudo isso? Eu acho que foi, cara, faz tempo, acho que foi Precisamos 2018. gravar de novo então, já fazer Vambora, tem que um fazer um tour refresh. de novo. Boa. E foi uma invasão que foi super legal. Toda vez que eu falo de Beef, o pessoal vê muita qualidade e tal. Só que eu acho que a gente mostra pouco ainda, mano. Acho que eu tinha que falar mais. Porque eu vejo uma galera que vem de fora, principalmente em outros estados, aí os caras querem ir no Holy, na Jones, no Pão com Carne, e a Beef não tá no roteiro dessa galera que vem de fora. Eu falo, mano, como é que vocês não tem que ir lá? É um lugar imprescindível pra quem gosta de hambúrguer em São Paulo. Lógico. E eu não sei, mano. Você acha que é possível vocês extrapolarem a Zona Norte e fazer que a galera vá até lá? Cara, eu acho que Fabricião, isso de forma já veio acontecendo assim nos últimos anos, de uma Opa, forma legal. um pouco diferente. Mas eu acho que é tudo um pouco circunstancial, cara. Porque é o que eu falei, eu abri a Beef também em 2015, cara. 2015 eu tinha 19 anos. Você tá brincando? Você tem quantos anos, mano? 27. Vou fazer Caraca, você é mó 28, molecão, cara. né, velho? Novo pra caralho. Então Geração tem TikTok. um lance, cara. Aí você quer me Você é um foder. pouquinho mais pra frente. Eu, por uns 3 anos, eu passei essa, cara. Não tenho instalado no celular. Mas aí, Fabricião, cara, eu acho que o que rola, na verdade, em relação a isso, a Beef, é que justamente, cara, eu abri com 19 anos. Abri eu, meu pai, a gente não tinha grana nenhuma na época. Cara, já que você tá falando sobre isso, vamos entender. Como é que você foi abrir a Beef com 19 anos? Você não fez nem faculdade, velho. Não deu nem pra Cara. ver o que você queria fazer da vida. Eu acho legal a gente falar um pouco sobre isso, porque foi um acaso, mas não foi um acaso. Eu comecei a trampar, cara, em cozinha com 16. Eu tava na escola ainda. Como que isso aconteceu, mano? Então, cara, na verdade, eu sempre gostei de cozinhar, de fazer um rango em casa, mas tudo da forma mais amadura Porque possível, meu. nessa idade você nem sabe se Você é nem isso mesmo. sabe, que você cara, gosta. não, é larica das 3 da manhã, não tem, não é? Pô, vou fazer um rango, quero idealizar alguma coisa aqui. Mas eu sempre gostei muito, cara, e sempre teve uma cultura forte na minha família, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, de, pô, almoçar todo mundo junto, fazer comida diferente. A gente sempre teve em casa também, tanto meu pai quanto minha mãe, são separados hoje em dia, há muitos anos. Mas quando a gente era mais novo, sempre teve uma cultura de, pô, fim de semana vamos sair pra comer, a gente viajava muito também, então, e eu nunca fui um moleque E de vocês frescura, cara, são ali da Zona Norte mesmo. Da ZN. Ali perto do Beef. Eu já me mudei da ZN, teve um período justamente essa fase de adolescência, que eu trampei fora, tudo. Tá. Foi uma época que eu não tava morando na ZN, até porque a ZN não tinha nada, assim, forte em relação recente a gastronomia desse jeito. E aí, cara, só pra não perder o fio da meada, a gente sempre teve essa cultura em casa. Meu pai sempre gostou de comer bem, minha mãe sempre gostou de comer bem. E aí eu tava na escola, eu tinha uns 16 para 17 anos, e eu tava sempre fudido de nota, sempre, cara, sempre fui um péssimo aluno, cara. Mas péssimo aluno porque eu era vagabundo, não é porque... Isso, não é que você era cuzão com os moleque. eu tinha, uma dificuldade absurda, mas eu nunca fui bem. E eu estudava essa época no Colégio Equipe, que fica ali em Higienópolis. Rapaz, que rolê, hein? Mas eu já não... Essa época eu não tava morando na ZN. Tá. Essa época eu tava morando ali na Paulista. Então, cara, nessa época que eu tava na escola, o que rolou? Precisava de nota, tinha como se fosse uma mentoria que estavam programando pra fazer, iam profissionais de várias áreas. Então, ia advogado, ia um médico, ia alguém de gastronomia e não sei o quê. É tipo vocação, como é que tem?
tem, não sei o que lá, vocacional, né? Essas Isso, coisas que assim qual que era de... a ideia? Era organizar com a galera, você escolhia, cada um ia numa reunião que achava que tivesse um interesse maior, e tinha alguém que tinha que ser o mediador. E eu tava precisando de nota e ganhava nota. Eu falei, cara, eu vou no de gastronomia, que eu já curto, vou puxar umas pautas aqui que eu acho Olha legal e aí. vou trocar uma ideia ali com a galera e meio que fazer, organizar, levanta a mão aí, quem quer fazer pergunta, não sei o Aham. quê. E nisso tinham duas pessoas, um cara que eu não lembro o nome, Fabrício, eu não sei nem se é conhecido, que na época fazia gastronomia molecular, e tinha uma outra pessoa que é a Dani França, que até hoje está trabalhando, tá à frente do Grupo Cortez, Que legal. faz muita coisa assim em São Paulo, e ela tinha restaurante na época que era o Marcelino Panivinho na Vila Madalena. E eu me dei muito bem com ela, cara, durante a reunião. E terminou a reunião, me deu um estalo e falei, cara, Dani, pô, tem como eu dar um pulo lá, trocar uma ideia? Tipo Pô, assim, eu queria. estagiar, É, porque, aprender. cara, eu já tava naquela fase, tipo, segundo ano, não fazia ideia de que porra de faculdade eu queria fazer, ou se eu queria fazer alguma Aham. coisa, eu não sabia se eu queria dar um jeito de juntar um dinheiro e ir pra fora. Eu falei, meu, vamos me testar em alguma coisa. E meus pais estavam bem quebrados nessa época, então, tipo assim, pra mim trabalhar também seria um puta de um apoio financeiro pra eu Aham. fazer umas coisas que eu Pra não. você começar a ter sua grana e tal. Isso, conseguir tomar uma Porra, cervejinha mais à vontade. justamente o diferente da geração TikTok, né? A geração TikTok não quer porra Puta, nenhuma. cara, total. Desculpa, galera. Não, mas não tem como negar, tem um pouco isso O também. Renan, nosso editor ali, é da geração TikTok, né? E aí, cara, pô, ela falou, cara, legal, gostei muito de você, faz o seguinte, dá um pulo lá, na, sei lá, terça-feira. E fui lá, troquei uma ideia, conheci o restaurante, eu falei, meu, trampo aí pra vocês, lavo louça, lavo o chão, eu falei, eu quero conhecer. Ela falou, meu, vem um mês aí. Vem, não precisa vir Cara, que todos os legal, dias, mano. Que vem da 5 hora. vezes por semana. E aí, cara, fui nessas, deu um mês, ela gostou do trampo, eu Mas você também. foi com uma cara, tipo, mano, vou meter as caras, vou fazer o que Meter as pedir, o caras, que o que fizer. pedirem. Ah, e no começo, cara, 16, 17 anos entrando na cozinha, você vai descascar grão de bico. Mas tem Você... muita gente que tem a visão romântica, né? Que não quer passar por isso, né? É, e aí foi legal porque quando eu troquei uma ideia na própria reunião que a gente fez lá na escola, na equipe, foi importante, cara, porque tanto ela quanto ele já me elucidaram um pouco do que era mesmo o corre de gastronomia e de trabalhar dentro de um restaurante. Aham. Porque existe um puta de um glamour até hoje, né, cara? Na Molecada que sai de verdade, é até meio faculdade, tudo. recente isso, né? Antes, sei lá, uns 10 anos atrás, você não falava com muito. A sua família não tinha tanto orgulho de ter um cozinheiro na família, né? Um cara que era cozinheiro. Não, pô, preciso inclusive Aquele tirar lá o. é cozinheiro, deu meio errado. É, Agora, falar que você é cozinheiro, mano, você é. é. Pô, Legal pra olha aí, caralho, artista, é artista. exatamente. O que é bom pra profissão, mas também cria o outro lado, né? Glamoriza uma parada que às vezes não é real. Sim. E aí, cara, pô, nessa época, eu comecei a trampar. E aí, meu, estudava. Faltava na aula pra caralho, porque nessa época eu morava só eu e a minha irmã também, que é uma outra história. Manu? Eu e a Manu, que hoje em dia é minha sócia. E aí, cara, nessa época eu ia trampar, fiquei um ano e pouco, assim, no Marcelino. Aí eu tava no terceiro ano, tava bombando de falta. Eu falei, cara, eu não aguento mais. Eu já tinha repetido, eu falei, preciso sair da escola em algum momento, cara, não dá. E aí eu acabei parando de trampar em alguns meses na cozinha, mas, meu, deu super certo, foi uma puta experiência, puxei todas as praças, meu, e era uma cozinha muito legal, tinha um fornão a lenha no meio da cozinha, Da hora. a gente assava pão, assava É isso, o que pato, você fazia? fazia... A cozinha meio. Era, cara, o Marcelino ganhou muito prêmio da Veja, assim, era uma cozinha variada, mas tinha ali uma identidade, e servia um pouco de tudo, desde, tipo, bocaditos, assim, paty de sanduíche, um crudo, Aham. e como tinha uma parte que tinha pasta fresca também, aí a gente tinha um arroz de pato, que era uma Você puxou um delícia. pouco disso aí pro seu restaurante novo? Ou não? Cara, assim, puxei, acho que com uma roupagem totalmente diferente, porque 10 anos aí a gente falando em relação à cozinha Aham. muda muita coisa, né? Claro. Mas, cara, foi uma primeira escola, assim, excepcional, e pessoas que eu levo pra minha vida, pô, minha melhor amiga, que é a Fernanda, que trabalhou comigo, Da hora. foi de lá, ela tinha 19, 18 e eu tinha 16, ela também tava saindo da faculdade e começando lá, ela ainda Aham. fazia faculdade na época ainda. E aí, cara, saí nisso, meu pai totalmente quebrado, fudido. Meu pai teve 10 joalherias, a gente tinha um padrão de vida, assim, incrível, quando a gente era mais novo. Que, E aí, a partir ali de uns que 12, loucura, 13 mano. anos, cara, teve vários problemas, desde parte familiar dele, como até parte do mercado, dólar, Aham. final dos anos 90, começo dos anos 2000, pra quem Era uma brasileiro, doideira. punk, né?
E, pô, meu pai quebrou de quebrar total, ele e minha mãe se separaram, então era uma puta de uma relação assim, até meus 18, 19 anos, foi E quando você abriu a morava só bife. você e a Manu nessa época, só os dois. Não, nessa primeira época não, a gente morava com a minha mãe e minha Ah, mãe tá. se casou novamente, cara. E Ah, aí na tá. época, como ela tava, vamos falar assim, num relacionamento novo, ela e o marido dela chegaram num consenso que, pô, talvez. Ó, que ideia de bosta, cara. Que talvez. Pô, que talvez ia ser uma puta de uma ideia legal pra eles preservarem, vamos falar assim, o começo de casamento deles. É. E eu não tava mais morando com meu pai, porque meu pai tava na Zona Norte. Minha mãe morava ali no Jardins e tava pra se mudar porque tinham se casado. Quem tinha morar num apartamento ao lado, num prédio ao lado, ia morar eu e a Manu, por quê? Tava sempre junto, aí podia jantar, almoçar junto. Mas, Tudo cara, eu pra dar tinha errado, né? 16 anos, a Manu tinha 18, cara. Pô, era festa todo dia. Saía do restaurante, era a rapaziada colando em casa pra tomar Nossa, cerveja, pra fazer rolê, aí eu faltava na aula, então era uma zona. Mas podia ter sido bem pior, cara. Eu sempre brinco poderia com a ter dado uma Manu. merda grande. Falei, cara, a gente podia ter se desvirtuado demais essa época É. aí. Alguma coisa segurou. Eu acho que o que segurou a gente é que a situação financeira, assim, geral, e não só financeira, mas vamos falar estrutural da família, era meio balançada. Meu pai e minha mãe ficaram muitos anos sem se Aham. falar, então a gente escutava muita pedrada de um lado quanto do outro. E a Tanto gente que vocês tentava têm viver uma relação muito. muito. Não, pô, eu falo que a Fernanda é minha melhor amiga, ela é minha melhor amiga das pessoas comuns, assim, da vida. Mas, Aham. pô, a Manu é minha parceiraça Eu de tudo, assim. de fora, nem conhecendo tanto interna, mas dá pra ver. É, Dá pra ver pô, que é. todos os BOs que a gente passou Da hora. junto de jovenzinho, adolescente, pô, treta de família, a gente sem grana, né? Vários BOs, assim, foi junto. E minha mãe nessa época se virava nos 30, cara, pra assim, custear a escola atrasada. Ela nunca quis colocar a gente numa Ah, vocês escola estavam num bairro bom, numa escola boa. numa Então escola tava, mano, boa, puxando então de todos os lados. sempre, meu, se esforçando o máximo que dava Aham. pra manter assim, vamos falar, não deixar a peteca cair. Nessas comecei a trampar, pó, saí esse tempo e, cara, meu pai totalmente quebrado, meu pai também tava casado já nessa época com a Carla, que é a mulher dele. A Carla tava saindo, ela sempre trampou por uma casa de joalheria também, na Carla Morim, não sei se você Aham. De conhece, nome mas não. enfim, é uma grife aí de joias. Ela trabalhou muitos anos como diretora geral, tinha um puta de um salário bacana, mas já estava extremamente infeliz e queria sair. E meu pai, totalmente quebrado, começou a falar: pô, você tá trampando, tal, não sei o quê. E nessa época eu saí, eu fiquei um tempo sem trabalhar e depois eu entrei no Butchers. Puta, mais um. É, o É Butchers fez verdade, eu tinha escola, esquecido cara. do Butchers. Eu tinha esquecido que você tinha essa passagem no Butchers. Henrico, vamos fazer o seguinte: antes de você continuar a história do Butchers, posso dar um pouquinho de voz aos nossos queridos patrocinadores? Pô, por favor. Que é quem banca o rolê, né, mano? Lógico, com certeza. Vamos começar aqui pela Seara Food Solutions. Tá aqui, ó, grandão na mesa, mostrando pra galera quem é que manda na parada. Seara Food Solutions, você usa alguma coisa? Cara, Lá? não uso. Eu cheguei a usar uma época, eu acho que bacon que eles tinham da Bacon Seara, deles é que é voa. incrível, É, exatamente. dentre as marcas de volume, pra mim, com certeza, é o melhor bacon que tem. Cara, só que eles têm bacon, o Chicken Supreme, que é sucesso absoluto, né? Não, O eles pessoal chama de criaram muita. nuggets, mas Mas a galera. O mercado mudou muito, né, é cara, nos sucesso últimos anos. absoluto, né, mano? A galera pira. Todos empanados de frango. O próprio, eles têm blend pra smash. Eles têm bastante coisa. Seara Food Solutions tá, mano, olhando pro no mercado do hambúrguer com uma cara, tipo, bem legal. E como acho que, pô, muita gente não tinha visto até então, né, Fabricião? É Exato. muito As louco, marcas assim. grandes viram que o mercado do hambúrguer não dá pra deixar. Não é brincadeira. E é legal que eles falam solutions, então eles trazem soluções mesmo, é muito louco, mano. Vale a pena conhecer. E também temos aqui nossos queridos patrocinadores, a galera do Picles, que tá aqui na frente da mesa, que eu sei que você faz o seu próprio Picles. Não, mas o picles dos caras Você não já deixa em provou? desejar. Provei os É dois. da hora, É né? incrível, cara. Não tem o que falar. O trabalho deles é demais, É meu. bem da hora mesmo. Eles mesmo falam que é o Picles pra quem não gosta de Picles. É, Sabe quando a é. galera pede e fala, eu tiro o Picles? A Macose costuma, tipo, deixa aí, que isso aí eu gosto. Come É que você da vai hora, gostar. é da hora. Não, Mano, irado. demos aqui o apoio da galera. E aí você falou, então, você tava... Trampei, aí terminei a escola, tava fudido de falta, fui pra uma escola pública, terminei o último mesmo escola só pra... pública, só pra, meu, né, finalizar ali. E aí, cara, eu já tava trampando em restaurante e eu vi uma... Butchers. Foi o Butchers. A gente parou no Butchers. No Butchers. Aí, cara, tava no Butchers, fiquei lá acho que uns 4 meses. Na época, quem era o chefe era o Daniel. Eu lembro que o Paulo Yoller do Mits tinha passado por lá, mas foi numa entre-safra, assim. Ele Ah, o Paulo já saiu, tinha saído.
Foi numa época que eu entrei porque uma amiga da minha irmã trabalhava no salão, a Juliana, e ela fez indicação, pô, o moleque tá querendo trampar, não sei o quê. E eu sempre gostei muito de hambúrguer, cara. Sempre. Sempre foi um rolê meio que meu e da minha mãe. Uhum. Ela também sempre foi cheeseburgueira, das antigas, Da hora. assim, gostava. Chico Então a Hambúrguer. gente, total, hobby, a gente ia muito ali em Da hora, Perdizes também. Fifties eu gostava muito quando era mais novo. Então, infelizmente. cara, a gente sempre. A gente sempre gostou muito desse rolê e, cara, eu fui trampar no Butcher's porque eu tinha interesse. Eu vi que tava mudando, assim, o rolê de hambúrguer. Eu que sempre comia hambúrguer de moleque, começou a pipocar, né? Butcher's, aí eu conheci o São Isso Luís. foi quando, mano, você foi trabalhar no Butchers? 2013? 13. Acho que Foi no comecinho do rolê mesmo, onde o foi negócio bem quando tava começou. começando. O próprio Butcher's era novo, Ainda sim. tinha o General Prime Burger, que era. Ainda tem, mas na época ele era um dos mais famosos, Era, e assim. tinha acho que um pouquinho antes também a lanchonete da cidade. Como é que é aqueles caras dos Jardins ali, mano? Eu esqueci. Que é um O, restaurante antigo, que sempre fez hambúrguer também. o PJ. PJ PJ Clarks. Clarks Não também, é mas não esse? era esse. Ai, caraca, me fugiu o nome. Eu vou lembrar em algum momento. Tá bom, vambora. E aí, cara, eu vi que tava mudando muito, assim, esse rolê, e aí eu comecei a trabalhar no Butcher's. E nisso, cara, meu pai, penando, assim, fazendo corre, trazendo coisa de fora, peça de moto, que um tio, melhor amigo dele, também trabalhava com isso. Mas, nunca se ajeitando, e, pô, um cara que tinha trampado da forma que meu pai trampava, a capacidade toda dele tava ali, ele só precisava, vamos falar, de um Aham. estalo ou de uma oportunidade. Pensou em várias coisas, não rolou, e um dia ele falou, cara, o que você acha, Dente? Você aguenta? Se a gente abrir uma hamburgueria, você consegue tocar? E eu, no auge dos meus 18, 19 anos, Vai falei, falar, claro, não. óbvio, imagina, eu tô pronto. E Não aí, passou nenhum medinho, nada. da Tipo, cara, né? vamos que vamos. Passa um pouco, mas é que eu falei, o rolê era muito recente, assim, desse tipo de burger em São Paulo. Aham. E eu falei, cara, acho que tem tudo pra dar certo. Na época teve um puta de um apoio financeiro da Carla, que tava saindo da empresa Aham. dela, porque meu pai tava sem grana. E a gente se endividou com ela e vamos falar, com o banco, tudo. E, cara, era meio que uma tacada que, assim, se desse tudo errado, Aí ia ia ser fuder, porque não tinha lamaçal. uma estrutura, tipo, pô, não tinha. Minha mãe não tava com grana pra ajudar se desse merda. A Carla tava saindo, que a mulher do meu pai tava saindo do trabalho dela. A Manu também tava trampando com Cara, as o seu coisas pai foi dela. corajoso também, mano. De Porra, confiar no em moleque de mim, pô, 18 19, não era dos melhores 19, não, 18, cara. 19 anos. É isso. E aí, cara, a gente começou a idealizar a Bife, nisso eu também já tava trampando no Butcher's. E aí, no Butcher's eu não fiquei muito tempo, cara, eu fiquei acho que uns 4, 5 O Fi meses. chegou a trabalhar lá uma vez? Eu trabalhei junto com o Fi, mas, cara, quem trabalhava fixo lá nessa época, acho que era a mulher dele, a Tá, A Thaís. que ela Tá. fazia salão. O Fi eu via ele esporadicamente, acho que ele fazia uns 3 freelas E o por Role não existia semana. ainda, Não, não, não. mas aí você já conhecia. Já, né? Já Já a acabou gente já se conhecendo. conhecia, porque eu trampava na cozinha e Aham. o Fi trabalhava no salão, então O a gente sempre Lierson trocava chegou a ideia. trampar. Ah, não, ele frequentava, não chegou a trabalhar. Não, não chegou a Eu lembro que o trabalhar. Butchers foi uma casa que trouxe um conceito muito legal. O St. Louis era o conceito de dinner, não sei como é que é. Era um De pouco mais estrada. tradicional, E o Butchers ia com uma pegada meio do açougue nova-iorquino, né, mano? Veio, não, o lugar era muito legal, Eu cara. lembro que Você tinha um entrava com as lá, cebolas empilhadas, assim. tinha muita coisa. O cardápio era muito extenso, cara. Mas era muito legal, Mas você assim, aprendeu pra cacete. muito. Cara, o que eu falei lá, como assim, depois já surgiu a ideia de abrir, eu tava numas de, óbvio, aprender sempre, porque, pô, 19 anos, tava trampando há um ano em cozinha, um ano e meio. Uhum. Você não tem uma puta de uma experiência, mas eu queria mais entender a operação, como é que funciona. Isso foi ótimo, porque a gente tá falando do Butchers no auge do auge. Tipo, Sim. lotado almoço, lotado à noite. Não tinha essa porrada de opção que tem hoje em dia na cidade, então pauleira, tal, pegamos um pouco de tudo. Nisso saí do Butchers e a gente já tava começando as obras da Bife. A primeira unidade é a menor. A de Santana que você foi a Que eu fui no última último vez, vídeo agora, que eu não tinha Legal. ido. E aí, é legal lá, né? Ah, Você gostou? animal, cara. É pocketzinha do que é a É. segunda, né, Mas é do cara? caralho, assim. Na verdade, a experiência que eu tive foi muito parecida de ambiente, de atendimento. Claro que a nova é mais legal, tem a varanda, aquela coisa toda. Lógico. Mas foi do caralho. Foi do É. caralho. Mas tudo isso que eu falei, porque a gente falou em relação a, vamos falar assim, os holofotes da Bife, né? E aí eu dei Aham. toda essa volta pra gente chegar aqui. Cara, eu abri com 19 anos, cara. E eu não abri numas que, quando você tem 19 anos, que é muito diferente agora, eu vejo, por exemplo, que eu abri e tá aberta lá, almoço agora, e eu vou chegar um pouco depois e a casa tá tocando. E eu Ferrei abri o ela seu. faz 7, 8 meses. E tô lá sempre, mas assim, hoje em dia você já consegue ter uma outra cabeça.
Quando eu tinha 19 anos, e como eu me enxergava como cozinheiro, cara, e não que eu não era, mas assim, de fato eu tava começando, né? Aham. Tinha um lance muito de eu estar na cozinha, e como era um negócio meio vida ou morte, não era tipo, pô, tô abrindo um business com um brother meu que tem grana e tá colocando dinheiro. Era um negócio muito, nossa, deu errado, cara. E Aham. meu pai ficava comigo, meu pai trabalhava no caixa, junto com a galera, no atendimento. Cara, meu pai, é tipo que eu falei, o cara que teve 10 de joalheria, quebrou, tava ali servindo burger com a galera e trampando comigo, fazendo os corre. E a gente de lambretinha, que a gente não tinha o carro. Meu pai tinha uma lambretinha, então eram os dois pra cima e pra baixo de lambretinha, cara. Caraca, A gente chegou a mano. tomar um enquadro na Rua da Bife uma vez, eu e É meu pai. mesmo? Na Rua da Bife? É, porque eu tava sem capacete, os caras acharam que a moto era roubada. E aí, cara, nessa época a gente começou e a Bife foi uma explosão, cara. Foi um negócio muito louco, porque na época tinha o Instagram, mas assim, não era da forma com que é hoje em dia a Claro. dinâmica de você Instagram divulgar. era postar foto bonitinha. Era postar foto bonita, Não acabou. tinha Não tem muito segredo. divulgação, Tinha não tinha. stories, não tinha patrocínio, não tinha nada. Então eu tirava umas fotos bem lenta com o meu celular da época, ia postando Usava ali. aqueles filtros com borda, né, mano? É. E aí, cara, eu literalmente vivia dentro da cozinha. A gente abria só à noite, porque a casa era tão pequena que eu não. Quando abriu, como começou com um movimento muito acima do que a gente esperava, eu não tinha espaço, cara, pra abrir almoço. Pra Caraca. guardar carne, pra guardar Você não hortifruti. conseguia operar dois turnos. Eu Tinha que não ser um con- só, Tinha porque que ser senão. um turno só. Então, cara, a gente trabalhava, chegava lá às 10 da manhã, fazia todos os pedidos, ficava produzindo o dia inteiro sozinho. Tinha a Dani, que fazia a limpeza, Você que era uma fazia menina que trabalhou. sozinho? Sozinho, todo corre. Molho, moer a Maionese, carne. moer carne, a gente já Você moía moía carne ali. desde o Quer dizer, você moe começo. ainda, né? Sim, e aí, velho, a gente, cara, fez um puta de um corre assim, e eu trampava sozinho. E meu pai tinha um negócio muito, vamos falar de um pensamento mais antigo, que é, pô, a gente tem que estar aqui, esse negócio é nosso, a gente tem que cuidar. Então eu nunca tive uma cabeça na época que hoje em dia eu tenho, que é, pô, eu preciso abrir isso aqui, fazer funcionar sem mim, sair porque eu preciso da atenção. Cara, a gente pode fazer evento, Isso. cara, a gente Você tem que ter uma pode. visão estratégica, mais do Uma visão. que. E até porque é o que eu falei, a casa tava lotada todo dia. De dia de semana tava cheia e volta e meia dava fita de espera. E Aham. chegava fim de semana, tinha mais gente na calçada do que gente sentada. Mas, cara, eu fui conhecer o bife Na segunda loja, na cara. segunda Ó que loja. Eu não loucura. sabia que existia. E eu estou muito inserido no meio, né? Pô, acho que talvez a Lógico. pessoa mais inserida no meio do Brasil pode até ser eu, quem sabe. Sim. Agora, eu fui conhecer a bife na segunda loja. Então, por isso que eu digo que eu acho que, cara, quando vocês abriram lá, não tinha ninguém na Zona Norte. Nada, Né? nada. Era terra de ninguém. Não Marques, tinha. o Marques. Só que o Marques era Não, outra tinha o pegada. Marques, tinha o Dizzy, mas assim, É. eu falo sem medo de estar cometendo uma gafe aqui, de que a gente foi a primeira hamburgueria artesanal da Sim, Zona Marques Norte, Diesel era o cara. classicão, né? É, e fazem bons hambúrgueres, mas é outra proposta, cara. Isso. E aí, o que que rolou? Nessa de, pô, cabeçudo, trampando igual um maluco. E, cara, eu que chamava a gente pra fazer entrevista pro salão e treinava pro salão. E fazia compra. E E fazia fazia compra, molho. e fazia molho, e fazia chapa, e saía. Então, cara, eu tava destruído durante um ano. E o que aconteceu? As coisas estavam indo muito bem. Muito bem, de que é o que eu falei. A gente vendendo. Tanto que, cara, é o que eu falei, a gente abriu a primeira bife em janeiro de 2015. Em 6 meses, 5 meses, eu acho, a gente quitou Caraca, o a investimento? o investimento. Puta merda. Tá? E tudo bem que outros tempos, né, Isso, Fabrício? mas vamos falar desses números, já que você já tem tempo. Você lembra quanto você gastou pra abrir? 130, Em 140. 2013. 2015. 15. Cara, é um negócio que se fosse abrir hoje em dia, você gasta 500, Você gasta isso na pelo coifa. menos, cara, exatamente. Dependendo de como for o que você for projeto. fazer, total. E assim, Fabricião, a gente fez do jeito que dava, abri com uma fritadeirinha Fari 2/6. Fizemos uma puta de uma casa bonita dentro das nossas condições, Aham. mas assim, em relação à estrutura, era o que era, cara. Mas eu acho que o grande diferencial foi também, se você tivesse pegado aquela loja e naquele momento aberto no Itaim, talvez já não fosse ser tão... Sem dúvidas, até porque melhorou muito, Você- cara. Nossa, Pô, você chamou o bairro inteiro ali, né? Chamei o bairro inteiro, então era alucinante. Cara, o que aconteceu? Trampo incessante, as coisas indo muito bem. Então, cara, que eu falei, pô, pagamos as contas da empresa em 6 meses. Em um ano a gente tinha comprado um carro pra mim, que eu tinha acabado de tirar Que a carta, legal, mano. e a gente tinha comprado um carro pro meu pai. No segundo ano, a gente começou a obra
da segunda loja. E aí veio um puta de um impasse pra gente, porque a gente ficou pensando, cara, a gente tá fudido, a gente não consegue abrir almoço, aqui a gente tá meio amarrado, a gente bateu um teto de faturamento, porque disso não dá fisicamente Aham. pra passar, a gente não tem como fazer delivery nessa loja, porque não dá conta, a gente já, chega fim de semana, tem pedido que sai com 35, 40 minutos aqui, dependendo do dia, e galera esperando 2 horas pra sentar. A gente falou, e aí, pra que lado que a gente vai? A gente monta uma cozinha de produção e faz um delivery nessa E cozinha de sem produção, porque nessa informação, né, época a pessoa velho? que eu mais tinha, cara, contato desse mundo era um pouco Aham. quando assim eu encontrava, uma vez que eu fui no role e tal, a gente inclusive fez um curso junto. Essa época que tava ele e o Daniel, era um curso de O charcutaria, Daniel é o defumação. Daniel Buzzi? Que foi chefe do forno um tempo Aham. lá com o Fih. Italiano. E eu lembro que até isso, a gente foi trocar figurinha, a gente, pô, e aí, como é que tá? Pô, tá saindo quantos burguês? Quando eu falei, eu fiquei, caraca, velho, porra, você tá fazendo número legal. Aí eu falei, cara, tô quietinho, porque é o que eu falei, o Aham. role ele já começou meteórico. O GB, a gente contou a história aqui. O GB, Sim. ele tava dentro de todas as revistas, todas as. Então já foi isso. Exatamente. E aí a gente não, cara. E a gente tava com um puta de um volume de venda, e a gente começou a pensar, pô, pra que lado que vai, não sei o quê. E a gente começou a sentir uma movimentação de, cara, a gente tá aqui sozinho, agora as coisas vão É. mudar. E realmente mudaram. Pô, o Burger veio pro bairro, aí abriu depois de um tempo, que é do Rubinho, mas não era na época. Era de Rubinho da outra galera. Mob? Da Mob. Inclusive, daqui 2 entrevistas é ele, tá? É ele? É ele. Legal, legal, irado. E aí, cara, abriu a Mob, foram abrindo coisas no bairro, e a gente, antes disso, a gente pensou e falou, cara, e aí? Que caminho que a gente vai? E tinha um ponto demais, que era o ponto da segunda bife. E, cara, meu pai é isso, quem foi empresário uma vida inteira tem uma visão que eu não teria saído do lugar até hoje. Talvez eu tava lá na mesma lojinha vendendo hambúrguer porque eu tinha 19 anos. Aham. E meu pai virou e falou, cara, vamos ali dar uma olhada comigo. E eu entrei, eu falei, você tá louco, O que era ali, brother, você tá lembra? maluco. Cara, era um buffet infantil desativado há 3 anos. Caraca, que Não, ali foi doideira. obra de 9 meses, cara. Talvez as pessoas talvez não saibam, a primeira bife, só pra contextualizar, ela é pequenininha, né, e tal. Tem 40 lugares, eu acho. Essa segunda bife que foi a que eu fui conhecer, no fim das contas, né? É uma esquinona, galera, com uma varandona, assim, uma puta exposição. Você chega na rua, ela meio que, né, parece demais, assim. Sim. E, de fato, é um lugar enorme, vai. Não é enorme, gigante, mas é um lugar grande, É espaçoso, perto de onde vocês estavam. total. E aí, o que rolou? Vamos aqui, vamos ali, não sei o quê. E a gente queria meio que, vamos falar, fincar uma bandeira Sim. no bairro. Bairro que eu digo que a gente chama ali de Santana, mas é Santana, Água Fria, Nova Cantareira. Santana começa na Marginal e vai até todos os ao redor. Pico do Jaraguá. Todos os ao redor. A gente falou, cara, a gente já tá com vamos falar, uma aceitação muito forte no bairro, a galera já conhece a gente. Vamos meter um pé na porta? Tinha já um dinheiro em caixa para começar uma obra, um bom dinheiro em caixa. E teve várias facilidades na época. Eu falei, cara, então vamos. E aí, pô. Só isso, a ideia de abrir uma outra unidade no mesmo bairro era, tipo, de fato, fincar bandeira. Porque normalmente o pessoal quer abrir em outro bairro, né? Fala, vou abrir em outro. Era fincar bandeira, o Fabricião, mas era também um lance que era resolver um problema, cara. Porque a gente começou a fazer conta do quanto a gente tava perdendo de faturamento. Porque você tá lá, pô, tem 50 pessoas na calçada. Você vendo um monte de carro passando, olhando e pum, indo embora. A gente falou, puta, cara, a hora que abrir outra coisa, essa pessoa não vai dar meia volta e parar o carro. Ela vai no outro que tá mais tranquilo, que acabou de abrir. E a gente falou, cara, vamos suprir essa demanda e vamos abrir a segunda loja. Vamos, ficamos 1 ano. E aí, cara, foi aí que eu comecei a me tocar que eu precisava fazer a coisa funcionar de alguma forma, porque eu não poderia estar na primeira loja, porque eu teria que inaugurar a segunda. Boa. E mesmo pra segunda loja, eu não fui com a cabeça de sair da cozinha. Eu fui com a cabeça de eu vou abrir segunda loja, eu vou fazer o bagulho mais foda, agora eu vou começar a melhorar tudo, vou fazer meu próprio picles, eu vou melhorar minha batata, meu... Você fez isso? Fiz. De qualquer forma. E aí, cara, foi meio que o rolê, pô, vamos abrir a segunda loja, não sei o que, ó. Fizemos tudo, gastamos uma puta grana, fizemos um bar bacana, mudou, assim, o perfil. A gente queria falar pra galera, pô, a bife agora é isso aqui, rapaziada. E ficou muito legal a loja. E aí, o que aconteceu, cara? Eu que já tava bagunçado das ideias, por conta que eu só abria à noite, uma loucura, fazendo tudo sozinho, vendendo muito, não sei o quê. Cara, a gente abriu a segunda bife, ela em 11 dias tinha batido o faturamento um faturamento mensal da primeira loja. E a outra loja perdeu? Não! Manteve? Mano, a gente abriu o primeiro dia, a outra loja tava explodindo também, que cara. Legal, mano. E aí a gente ficou, cara, trabalhando igual maluco. E aí foi punk pra mim. Porque aí eu tive que me acostumar com o volume de funcionário,
com uma série de coisas, problema, fornecedor, ter que mais ter fornecedor no bolso, porque um deu problema, eu preciso pegar no outro, eu tenho... Tem o backup. E a minha ideia era centralizar tudo numa loja, que era a loja maior, eu fiz uma cozinha de produção, porque eu falei, cara, eu não quero que tenha o argumento de que, pô, eu comi numa bife é melhor do que a outra. Isso pode acontecer por conta de um chapeiro que você trocou, o cara errou a mão no sal, o cara errou o artesanal. ponto. É. Mas agora, falar que a maionese tá diferente, falar que a compota de tomate tá diferente, a cebola caramelizada, a sobremesa, eu falei, não quero, cara, e eu preciso minar isso de alguma forma. Eu falei, pô, vou montar uma cozinha de produção e vou treinar. E isso, cara, me tomou, que eu falei, com a expertise que eu tenho hoje, é muito louco. A gente sempre pensa, mas, cara, as coisas não são do jeito que você fala, pô, hoje, se eu voltasse lá atrás, as coisas são do jeito que elas são. Sim. E as casas vendendo muito. Bom, Fabrição, eu não tive delivery, cara, até um pouco antes da pandemia. Pô, que sorte que você abriu um pouco antes da pandemia ainda, Um pouco antes da pandemia, porque assim, não tinha necessidade. Mas era comum muita gente não ter delivery. Não era tinha meio necessidade, porque o que eu falei, a gente olhava e a gente falava, cara, as tô nossas dando duas conta do casas meu estão aqui. vendendo bem, tá tudo ótimo, como que a gente vai fazer? E aí chegou num ponto que, pô, eu conversando sempre aí, já falando mais com o Fico, a rapaziada encontrando, pô, todo mundo me vendendo, né? Que todo mundo hoje em dia fala ao contrário, mas na época era todo mundo, pô, delivery vende muito, cara, você tem uma marca legal no bairro, você tem que fazer. Falei, vambora. E aí, cara, é o que eu falei, e tudo nisso eu trampando, 100% na cozinha, eu não tava com tempo de fora, eu nunca tive alguém da ala comercial. Nunca existiu. Tinha meu pai que era um empresário, visão, sabe esticar dinheiro, achar ponto, fazer as coisas acontecerem. E eu na cozinha, e na segunda loja entrou a Manu já pra trabalhar com a gente. E ela entrou pra ser ajudar gerente, na loja cuidar ali. do salão, que eu falei, cara, eu não posso mais ficar fazendo entrevista com garçom, agora eu preciso cuidar só da E cozinha. ainda não tinha uma visão meio que de rede social que vocês tinham que estar mais presente. Ou já tinha? Cara, tinha, mais ou menos. Era mas a bem gente mais ou fazia menos. ali no dia a dia, porque é o que eu falei, é muito difícil de você mensurar uma necessidade no olho do furacão ali, né? no olho do furacão e com as É. coisas indo bem, com casa faturando. Você olha e fala, cara, em 2 anos, olha o que a gente fez, cara, em 3 anos. E aí, um pouco antes da Verdade. pandemia, a gente entrou na Rappi, cara. Desculpa, Fabrição. Pode. Tá, Não. não sei se pode falar nome, mas assim, Pode falar, sem a gente entrou na Rappi, pô, todo mundo falando delivery, e cara, a gente botando uma expectativa e, sei lá, faturou 40 pau, tá? Tô dando um exemplo de delivery. E a expectativa era o quê? 100? Ah, cara. Sim, dando uma referência. Pra mais, né? E aí, cara, a gente olhou e falou, o delivery é isso? Eu falei, cara, então a gente tem o delivery meio como serviço, não tá me atrapalhando. E porque a Rappi era muito fraca na Zona Norte. Tudo que ela tinha de venda aqui, não aqui, né, mas assim, Pinheiros, Jardins, Centro, ela não tinha nos bairros mais periféricos, que é Zona Norte, Tatuapé, às vezes Osasco do Tiagão. Aí vamos falar bem a real aqui. A Rappi, ela só teve um pouco de relevância no começo, porque entrou com muita grana pra galera abraçar. E assim, a grana acabou, a Rappi sumiu. Mais ou menos isso. Acabou que O derreteu negócio sozinho, não né, rodou. cara? Não rodou. Posso estar falando alguma besteira, mas essa é a minha percepção Não, mas externa. acho que é a visão que a maioria das pessoas Né? tem, Fábio, do que a gente sabe, assim, né? É. E aí, cara, ó que loucura. Faltando 3 semanas pra pandemia, tava acabando o nosso contrato com a Rappi. E o iFood tava procurando a gente. E a gente falou, cara, vamos fechar com o iFood? A Rappi tá aí, esse número, pô, né, dá pra Mas gente não era fazer exclusivo. um número melhor. Com a Rappi era. Tá. Era Um contrato, ano, eu tá fiz bom. um ano de Isso, exclusividade. Aí terminou esse um ano, o iFood veio com uma proposta de exclusividade. Taxa lá embaixo, não sei o quê. Vocês estão aqui da Zona Norte, a gente sabe quem é vocês precisam ter uma venda legal, a gente é forte no bairro, não sei o quê. Vamos. Fechamos exclusividade, fechamos uma taxa lá embaixo, deu 3 semanas, começou a pandemia. E aí, depois que começou a pandemia, todo mundo que entrou em qualquer plataforma Isso. pagou a taxa lá em cima, cara, porque o porque os mercado caras ficou tavam- bom pros caras, não tem O como. iFood mandou no Brasil durante 2 anos, mano. Praticamente, Literalmente. os cara... E aí começou a pandemia, tudo que a gente tava construindo ali era um momento que eu tava conseguindo me desligar da cozinha. Eu tava falando, cara, agora eu preciso falar pro mundo. Isso, só pra gente botar uma linha do tempo, já era 2019. 2019. Eram 4 anos de marca. 4 anos de marca. Sendo que era 2 anos com 2 unidades. 2 anos com 2 unidades. É e isso, eu, né? exatamente. E aí nesse já primeiro tava bem ano e reconhecida a meio, parada. tava, total, assim. É o que eu falei, a gente trabalhou sempre com as 2 casas cheias, cara. Sempre, nunca foi uma questão. Porque quando a água bate na bunda, você fala, puta, o movimento, hein, então eu precisando mexer. É sempre assim. Ou seja, grana é um indicativo, né? É um indicativo. E aí, quando a grana tá entrando, você fala, tô trabalhando bem. Exatamente. Tô trabalhando tudo bem, tá tudo tudo certo. beleza. E aí, cara, nessas é que eu falei. Ar-condicionado, manda Boa. pra nós.
E aí, cara, a gente fechou esse contrato aí com o iFood na época de exclusividade, pô, veio pandemia. Aí foi o primeiro baque, assim, porque eu senti um medo que eu falei, cara, eu nunca tinha tido uma frustração profissional até agora. Aí você falou, pai, Porque como é eu. que é dar merda? Que ele já tinha. Seu pai se contou, ele já E tinha... aí, cara, foi muito louco, porque eu olhei e falei, cara, será que tudo que eu tô, tipo assim, noite em claro, não saio, não tenho fim de semana, não tenho feriado, trombo meus brothers esporadicamente, minha namorada quer me matar. É, a Aí eu sua namorada é a falei, mesma cara, desde... tô com ela, tô com a Ju, vai fazer 8 anos. Ah, agora já, não tem Agora como, cara. Agora é foi. casado às mãos e tá tudo certo, meu. Já tá decidido isso aí entre nós. E aí, cara, eu olhava e falava, pô, será que tudo isso vai ruir, cara? Pô, o que a gente faz? Porque dívida vai ser feita. Não tem como falar que dívida não vai ser feita. A gente tem uma estrutura aqui de É, a Bife mais viveu sempre de dar experiência ali, né? da experiência, É. cara. Nunca foi o iFood nosso negócio. Uhum. E até por isso a gente se preocupava. Porque a gente tinha acabado de começar no iFood. E a gente calculando os números, eu falei, cara, a gente tem 30 e poucos funcionários, velho. Como é que eu vou me sustentar com o iFood? Como é que eu vou fazer rescisão de todo mundo agora? Não era o momento que a empresa estava super capitalizada, porque a segunda loja foi um grande Foi investimento. pesado. Então era aquele momento que a gente estava entrando, vamos Começando falar, a surfar. numa maré gostosa de falar, puta, Posso cara. fazer mais uma pergunta indelicada? Pode, Quanto pô. foi investido na segunda? Cara, na época, acho que foi 700 mil reais. Que hoje em dia eu não abriria. Você já foi lá, Fabricião, você vê, cara, a gente fez estrutura de 700 ferro na mil. loja inteira. É, naquela loja hoje hoje você Você gastaria mais. gastaria, sei lá, cara, um Sim, absurdo. mas com 700 assim. mil dá pra abrir uma boa hamburgueria hoje. Dá. Né, Não, dá, com certeza. Mas eu digo, do tamanho. Daquele jeito, hoje já tá 1 daquele milhão e jeito, tanto. com a decoração que a gente fez, com os cuidados que a gente teve. Não, e você pô, tem a coifa cozinha de de 7 produção, metros, você cozinha de desce pra produção. lá, é mó doideira. É, então a gente se estruturou legal. Hoje em dia seria uma loucura fazer isso. E aí, quando o negócio tava ficando bacana, as contas ficando ajeitadinhas, aquela coisa de, pô, vamos calcular agora quanto vai sobrar pra ficar legal pra gente. Pra gente viajar, curtir o Veio rolê. pandemia, cara, e aí a gente entrou num ficamos malucos, falou, pô, o que vai acontecer? E a gente não mandou ninguém embora, cara. Isso que eu ia perguntar. Vocês não desligaram ninguém? Vocês chegaram a Não. fechar um tempo pra, tipo, vamos pensar o que a gente vai fazer? Cara, na verdade a gente não fechou, a gente fechou por consequência a loja de Santana, que é a primeira, porque o delivery não saía de lá. Ali, vocês ficaram pagando aluguel lá e a loja ficou Pagando parada aluguel, 2 pagando anos. funcionário e a loja parada. A gente afastou as pessoas na época que teve aquele Sim, suporte do governo, sim. então o governo pagava. E a gente ainda, além do suporte do governo, a gente ainda colocava um dinheiro, porque a gente sabia que ninguém ia ter como sobreviver com R$500 por mês. E a gente falou, vamos fazer esse esforço e vamos abrir, cara. Mas era meio que clima de Armagedon, assim, pô, o que vai acontecer, né? Quem vai comprar no meio da pandemia? Já a cabeça vai longe, Claro, né? todo mundo O que você vai passou por fazer? isso. Foi mó E doideira. aí, cara, a gente pegou o primeiro dia de pandemia, que a gente tava com o delivery aberto, tava eu e mais 2 pessoas na cozinha, e a Manu e meu pai, porque a gente falou, cara, vamos mandar todo mundo pra casa, quanto menos gente a gente pagar aqui Na no Burger Store serviço, foi... melhor coisa. Os sócios foram pra operação e a gente deixou a galera... Foi a mesma coisa. E aí a gente abriu, eu tava em 3 pessoas na cozinha, achando que ia, tá tudo errado. Depressão. Vendeu 220 pedidos. E a gente em 3 pessoas na cozinha, a gente quase desfaleceu. Tinha tomate no chão, tinha batata frita na bancada, aquela Mas coisa aí no que a gente primeiro só dia... queria. No primeiro dia, Você entendeu que... eu entendi que, assim, óbvio que eu nunca ia alcançar o número que eu faço com as minhas 2 casas abertas com salão mais delivery. Mas eu falei, cara, a galera não tá nesse clima de o mundo acabou, não. Eu acho que vai ter consumo, sim. E aí o nosso delivery pegou. Que antes eu tava com a Rappi, eu comecei nesse negócio food. E aí o delivery começou a fazer um número que antes não era importante pra mim. E eu falei, cara, hoje em dia é um número. Hoje em dia a gente tá falando de venda séria, assim. Você já tava preparado com embalagem legal? Tava, não vou negar, tava. Mas, cara, sabe o que eu senti? Aí você pode confirmar ou não? O hambúrguer, o meio do hambúrguer tava à frente de todos os outros restaurantes nessa pegada. Por isso, o hambúrguer, tipo, meio que foi o alimento oficial da pandemia, mano. Foi, total. E a gente sabe de histórias de gente que triplicou venda na pandemia. Teve gente... Não, cara, até a gente tá falando aqui da Zona Norte, eu acho que é super válido falar do Júnior da Jones. Sim. Porque o que o Júnior vende no delivery monstro. É uma loucura. É o que eu falei. Talvez até por conta de tamanho de loja, ele não consiga ter um resultado que eu tenha no salão. Só que o resultado do delivery do cara é tão absurdo, cara. Ele conseguiu
dentro de um contexto de pandemia, aumentar o esquema de que já era fora do delivery Aham. dele, criar fortalecer a marca dele de um jeito que teve gente que, meu, E o surfou. bairro do Limão não é Santana, né, mano? Não Santana é, é exatamente. e o Isso, Limão não é perifa, mas é mas é o Limão, é ele, um né? case, cara, o que ele conseguiu fazer com o delivery, e o nosso delivery é isso. Criou um número muito bom, mas era um número que, tipo, ó, isso aqui é pra amenizar danos. Tá. E aí, Fabricião, só pra contextualizar isso, é o que eu falei, como a gente ficou sempre muito cabeçudo nisso, e a loja sempre é o que eu falei, até hoje eu não tenho do que clamar, cara, nossas 2 lojas vendem muito bem. E com o tempo, o que que aconteceu? Começou a vir uma galera de fora, muito por conta que a gente ganhou, antes de ganhar o hambúrguer perfeito, cara, acho que a gente ficou em Vocês fi terceiro no guia do do Marcão. hambúrguer, que ele foi lá um dia, comeu, eu nem sabia, cara, que ele tinha ido, porque eu acho que eu tava na outra loja, e pum, saiu, eu vi, eu falei, caraca, estamos em terceiro. E eu ficava me questionando, porque eu não sabia como funcionava. E como eu tava sempre no corre, eu não tinha tempo pra fazer uma Aham. social, vamos falar. Eu falava, pô, eu não quero dar um toque nos caras, tipo, pentelho, ei, tô aqui. Eu falei, acho que isso acontece de forma meio orgânica. E aconteceu. A Bife, cara, na verdade, se a Bife hoje em dia tem loja cheia até hoje, as 2 casas, e vai bem, é, é meio que fora da curva no sentido, é por conta que tem produto, tem ponto bom, tem ambiente e tem atendimento. Isso. Porque assim, ninguém que tenha feito um caminho semelhante, sem meio que abrir portas assim para todos os lados, a gente não tem sócio investidor, a gente Aham. não tem até hoje, a gente vai começar esse ano, a gente não tem assessoria de marketing, cara, é muito louco. Para, pô, bota uma notinha minha aqui, bota uma notinha ali. E porque agora, como a Mas gente. é talvez até é isso que eu acho que eu digo, quando eu falo que pra mim, porque é um lugar tão incrível, que eu acabei conhecendo naturalmente, em algum momento eu fui lá, apareci, tipo, foi nessas também, e eu falei, cara, é um lugar que não era pra o cara que vem de fora pra ir no Role, pra ir no Pouco Cara, ele tem que ir na Bife. Ele tem que dar o rolê dele e ir até o Santana e ir na Bife. E é isso que eu digo, porque é incrível, é um lugar tão foda e o cara de fora não sabe. Sim, é o que eu falei, é muito. A gente começou, Fabricião, a receber gente, sei lá, de outros bairros, pô, de Pinheiros, eu O vim cara que do começa a ABC, não sair. sei o quê, por quê? Porque é o que eu falei, rolou que naturalmente, e eu não recomendo, gente, se vocês tiverem condições, como a gente tinha aí, não sei o que eu falei, por loucura não fez, pô, se puder investir num lado de assessoria ou de mídias, o caminho da Bife, eu acho que ele não é exemplo para Deu certo pelo Deus, momento, não, mas fazer um bom hambúrguer, você se preocupar com o serviço, com o atendimento, com o ambiente, isso eu recomendo para todo mundo. Mas se puder também ir para um outro caminho, porque eu acho que o raio não cai 2 vezes no aham, mesmo lugar, cara. aham. E aí o que aconteceu? Veio pandemia, passamos a pandemia aos trancos e barrancos, e a gente já tinha uma ideia. Eu tava muito cansado, Fabricião, de muitos anos de dedicação e um pouco também daquela coisa, porque, cara, restaurante, como qualquer outro trabalho, você acorda, você vai, você faz os pedidos, você tem as produções para fazer, você tem as coisas para organizar, você tem que pegar currículo, porque seu chapeiro tá saindo, porque não sei o E é quê. o tempo inteiro essa parte, É né? o tempo inteiro, essa parte, a rotatividade é É. muito grande e se torna um trabalho, de certa forma, robotizado, no sentido do dia a dia, assim. Entra E numa eu sempre rotininha. gostei muito de cozinhar, cara, mesmo assim. E teve uma época, antes da pandemia, até eu esqueci, essa parte é legal de falar, talvez faça sentido pra uma galera. Como eu tava com as coisas meio organizadas na Bife, eu já tava nesse momento de, pô, vamos começar a ver as coisas meio por fora, vamos começar a pensar agora em fincar a nossa bandeira não só para todo o nosso público que já está aqui e já consome, mas, cara, para São Paulo inteiro, para o Brasil inteiro, já Uhum. pensando em como a gente fazer isso. Mas ao mesmo tempo eu estava muito cansado do rolê da cozinha que eu tinha na Bife. Porque eu sempre fui ativo, troquei cardápio todo ano, a gente nunca ficou na Bife, pô, é isso, nosso rolê é esse. E aí, cara, na Você só época. não pode tirar o Dom Pancho. Não, Qualquer nem outra fudendo. coisa Mas você eu não faz, tiro, não sei o quê. cara, mas isso aí é pauta. Eu falei, o hambúrguer do Fabrício a gente não tira nem fudendo. Ele vai vir aqui, ele vai xingar. E aí, cara, a gente tava na. Eu tava na Bife, eu tava um pouco cansado, assim, do rolê da cozinha. Eu já tava conseguindo automatizar com os responsáveis que eu tinha, finalmente, as 2 casas, escala de funcionário das 2 casas, fornecedor das 2 casas e tudo rolando melhor. E eu tava E você numa. já começando a olhar mais de fora e Mais de tal. fora, e eu tava numa fase que eu tava meio murcho, não com o resultado que eu tinha das bifes, mas eu tava meio murcho como realização pessoal, porque
eu muitas vezes estava mais interessado no que eu estava cozinhando para uns brother ou em casa, para minha família eventualmente, do que eu estava fazendo lá. Porque o meu começo não foi, por mais que eu tenha passado por Butchers, Aham. não foi em hambúrguer. E eu sempre amei hambúrguer, mas chegou num ponto que eu falei, cara, eu tenho plano de fazer coisas diferentes. Eu não sei se vai ser daqui 1 ano, daqui 5, daqui 10. E na época tem um lugar que é muito especial, que se chama Borgo, que era na Moca, Sim. e agora o Borgo foi para Santa Santa Cecília. Cecília. E Fui lá aí, recentemente agora. e o Borgo é tipo a Bife versão alta gastronomia. É o Aham. cara que nunca teve assessoria, sempre barriga no balcão com a galera, fazendo um rango muito diferente fora da rota e a coisa aconteceu. Sim. Não vai cair também esse raio 2 vezes em outro lugar. E eu acompanhava o trabalho e eu achava muito foda porque tinha uma coisa meio punk ali, meio anarquista, que era fora da cozinha da alta gastronomia super polida, que você vê com um padrão de Instagram, não sei o Sim. que, tudo. E aí eu falei, o Matheus tava precisando de gente pra trampar, me deu 5 minutos, eu tava com as operações em ordem, eu bati um fio pra ele e falei, cara, eu trabalho, de graça. Falei, eu vou aí, mano, Pô, tô eu não sabia. precisando. Isso eu não sabia. Contei minha história pra ele e falei, cara, eu sou cozinheiro, tô numa fase aqui, velho, tenho 2 hamburguerias, Isso tô foi um numa pouquinho antes da fase... pandemia também? Foi 2019. Caraca. 2019 pra 2020. Tô numa fase meio desgastada aqui, quero botar a barriga no fogão, se você precisar contar comigo, sei puxar fogão, sei fazer um rolê, tô meio enferrujado, mas vambora. Aham. E Pô, queria, do que eu falei, isso de graça? de graça. E aí ele falou, Pra pô, ter e o Matheus é experiência, um mano. querido, ele é um puta de um doidão, né, cara? Ele falou, pô, vem aí, Rico, vamos conversar, meu, você parece ser um cara muito legal, aquele jeito dele. E aí fui, e fiquei, e lá abri de quinta a domingo. Então, segunda a terça, eu pegava pra, vamos falar, terça e quarta. Segunda eu não trabalho. Trabalho é boa, né? Trabalho de vez em quando. Terça e quarta eu pegava pra resolver, vamos falar, os maiores BOs da semana que eu tinha. Aham. E de resto, de quarta, quinta pra frente, eu acordava, atravessava a cidade, ia até a Moca, trampava, puxava serviço, voltava pra ZN. Dava mais uma E foi olhadinha. louco, porque quando eu cheguei no Borgo, cara, eu tinha a impressão que eu ia chegar numa puta de uma cozinha foda, com 3 fornos combinados, não sei o quê. E Um era, monte cara, uma de. casa com uma cozinha que era num quarto, e o É máximo que eu mesmo? tinha era uma Thermomix. Hoje em dia mudou, né? Os caras foram pra Não, Santa ali Cecília onde eu agora. fui, na Santa Cecília, você vê Tá, que é tá, outra tá, tá pegada. outro rolê, mas assim, Tem na um época bar era embaixo. isso. E aí eu ver esse rolê me animou muito, cara. Eu fiquei acho que uns 4, 5 meses lá fazendo esse corre. E aí chegou uma hora que eu também, pô, galera, preciso cuidar das minhas coisas, e foi antes da pandemia. Preciso cuidar das minhas coisas, não sei o que, obrigado, tamo junto. Fiz amizade com a galera de lá até hoje, com o Fê, o Matheus, todo mundo. Da hora. Mas me animou. Que eu falei, pô, velho, se o cara faz isso aqui na Moca, do jeito que ele tá fazendo, numa casa, numa cozinha pequenininha, trabalhando com puta de um produto, eu falei, cara, dá pra fazer um rolê diferente. Aham. E aí, pós-pandemia, que a gente tava todo, vamos falar assim, aos frangalhos, a gente tinha essa ideia e a gente quis colocar pra funcionar na loucura novamente. Meu pai sendo o cara que, tipo assim, eu vou ter que olhar pra trás e saber que, vamos falar assim, eu talvez tenha sido o coração do negócio muitas vezes, mas as coisas só aconteceram por conta que eu tinha uma pessoa por trás com know-how empresarial que sabe olhar pra uma conta negativa e falar, dá pra abrir um Tem um pouco mais de restaurante. frieza, né, mano? Frieza e fala, cara, dá, a gente vai puxar, meu, vai abrir, vai ser legal. E era um ponto lindo do lado da Bife, que eu falei, pô, aqui do lado, uma Se você casa tá na bife, você olha na diagonal, ele dá pra na ver, né? diagonal, dá pra É. ver. Então, cara, e era uma ideia que eu queria muito fazer, trabalhar com uma cozinha diferente, trabalhar só com um produtor foda, a gente faz tudo na casa, pão, pasta fresca. E assim nasceu o Elea. A Elea, cara, e aí veio a Elea, que era uma ideia que a A gente... Elea. E era uma ideia que a gente tinha já faz tempo, era um ímpeto que eu tinha de fazer um negócio bacana, e voltando, o que a gente fez com o hambúrguer lá em 2015, eu vi que tinha gap pra eu fazer com uma comida diferente agora em E o que vocês 2022. servem no Elea? Cara, você já me convidou. Eu tô aqui perguntando o que você serve, porque eu não consegui ir. Falha minha. Cara, né, não deu. Mas você me convidou quando abriu. Você falou pra vem aí depois. A sua irmã já me convidou. Eu não consegui ir. Mas como é que é o Elea, mano? Até é bom que, já que eu não fui, eu vou entender Lógico, agora. vamos tentar deixar você com vontade aqui, Fabricião. Cara, a Elea, na verdade, é um projeto que a gente queria realmente fazer um negócio que... eu acho que todo negócio tem que ser comercial. Mas ele não precisa partir do princípio que para ser comercial ele tem que ser convencional. Eu tenho um pouco essa ideia. Eu acho que cada projeto tem que ter sua característica e tem que ter sua personalidade. Senão é muito fácil.
Você pega alguma coisa que tá dando certo e fala, pô, isso aqui dá certo, eu Replica. vou fazer igual e copiar e fazer. Não era a ideia. E eu senti que eu tava num momento de cozinha que eu tinha condição de fazer algo diferente que surpreendesse a galera no bairro, todo mundo. E a ideia da Elea, Só cara... uma pergunta rápida. Foi você e seu pai? E aí A Manu também? a Manu também. A Manu sempre trabalhou na Bife com a Tá. gente, mas na Elea, a Manu era gerente das Bifes. E na Elea ela já entrou agora como sócia. A sua mãe não é sócia de nenhum negócio, embora eu sei que ela frequenta... Não, não, minha mãe, a mulher do meu pai, ela é sócia. A Tá. minha mãe, não, ela só participa, porque, pô, mãe é mãe, né, cara? É Ela tá óbvio, sempre junto, quer claro. prestigiar 15 E hoje vezes. o clima tá tranquilo. São perguntas Super, pessoais, mas... imagina, Fabricião, Ah, aqui beleza. tá aberto, cara. Tem a liberdade pra Beleza. falar, não tem problema não. Super tranquilo. E aí, cara, ele é o momento que eu falei, e justifica um pouco do porquê que é o que eu falei agora. A gente vai chegar no momento de agora, 2023, Aham. começo do ano, vai. Mas assim, ela era um momento que eu tava com uma base legal de cozinha, que eu falei, cara, eu consigo fazer um negócio bonito, um negócio delicado, mas um negócio que seja rentável, que seja bacana. E eu falei, cara, eu quero fazer uma cozinha, a gente apelidou com sotaque italiano. Por quê? Porque eu me dou algumas liberdades de fugir um pouco ali, que não Uhum. necessariamente eu tô fazendo clássico, do jeito mais É, clássico, do jeito que ele tem que ser feito. Boa. Mas a gente, algumas bases não tem como falar. Você vai entrar no lugar, você vai bater o olho no cardápio, você vai comer, vai te levar um pouco pra esse lugar. Aham. E a gente falou, cara, só quero trabalhar com cozinha de produto, só quero trabalhar com produtor foda, desde parte de queijo, de parte de embutido, tudo que a gente trabalha na Elea é muito diferente. E eu falei, cara, eu quero fazer uma cozinha divertida, cara. Eu não quero servir. Tipo, eu quero ter tudo isso. Eu quero ter umas putas de umas louças de cerâmica foda. Eu quero ter um serviço de vinho orgânico, natural, pra fugir do convencional. Tem vinho Eu lá? quero ter ambiência. O nosso forte lá é vinho, Que cara. da hora, mano. É. E aí eu falei, cara, eu quero fazer tudo isso. Irado, fizemos um puta de um trabalho de. Aí eu peguei todos os meus erros Aham. da Bife e vamos falar assim, de certa forma, corrigir eles na Elea pra esse lado que a gente tá falando. E falei, cara, eu quero fazer uma cozinha foda, mas eu falei, eu quero que o ambiente que, pô, você pode ir com o seu dog de chinelo no fim de semana comer e tomar um puta de um vinho, comer uma comida gostosa. E eu falei, eu quero que seja democrático. Por isso que eu tenho também as pizzas na Elea. Boa. E a Elea é um lugar que se você quiser e vamos falar, derrubar o cardápio, derrubar 3 garrafas de vinho e deixar, meu, Uma dinheiro bica. lá, você vai deixar. Mas se você quiser, pô, tô com vontade de comer um crudo, dividir uma pizza e tomar uma cervejinha a cada, você vai ter um rango super honesto, super democrático, Aham. que é o que a gente sempre quis fazer com a Elea. E é o que eu falei, nunca quis guardanapo de pano, nunca quis inibir. Tem um público da Bife que eu sei que ele não migra pra Elea. Que a galera, vamos falar, dos 12, A 11 molecada. anos até os 20, realmente não é muito público. É a geração que a gente falou no começo do vídeo. Exatamente. Do podcast. Dos 20 em diante, a gente já sente que tem um público compartilhado muito parecido. E a Elea já virou um negócio que é o que eu falei, é muito louco, vem do know-how. Hoje eu tô aqui, eu abri a casa fazem 8 meses. É uma cozinha muito mais delicada, que traz, vamos falar assim, muito mais cuidados, no geral, no dia a dia, para as coisas não darem errado. Aham. E eu consegui automatizá-la de uma forma, cara, eu mudo o cardápio, a gente sempre coloca 2 ou 3 sugestões pro sexta, sábado, domingo, almoço no fim de semana que eu faço. Que da hora. Então hoje, antes de vir pra cá, eu fiz ontem os testes, passei lá, tava brifando a Lia, que era a responsável de cozinha, mostrei pra ela as fotos da montagem e tô aqui. Então as coisas mudam, cara, tanto Você que... criou o cardápio. Sim, Tipo, aí é 100% sua criação. 100%. E já mudei, e vou mudar de novo. Mas você conseguiu deixar alguém fazendo, tranquilo, Total, e sair... cara, o que eu falei, lógico, hoje em dia eu tô muito mais na cozinha da Elea do que Aham. eu tô na cozinha da Bife, que eu falo não de cabeça, mas fisicamente mesmo, né? Sim. Mas é um rolê que, assim, é muito louco você parar pra ver. Hoje em dia, o que a gente tá conseguindo fazer... Pô, a Elea tem 8 meses e tem metade dos seguidores que tem a Bife. Pô, mas já tem bem, já tá bom, né? Tá bom pra caramba. Isso, a Elea tá trazendo já uma puta de uma galera fora da rota Que legal. Zona Norte pra comer lá e conhecer a casa. E agora, como eu tô nesse momento que eu falei, aí chegamos em 2023, cara, sair da pandemia, a gente engatou nesse novo projeto. Então, novamente, bora, baixa a cabeça e vai. Aham. Agora que a gente finalizou o projeto da Elea, tá aberto, já vai dar aí acho que 9 meses. A gente faz 1 ano em março agora. Tô com as coisas organizadas na Bife, com uma cozinha bacana, a galera funcionando. A Elea deu certo, que era a nossa maior aflição. Deu certo. Tipo, Muito, nesse cara. 1 ano, 9 meses, deu pra perceber que
Cara, muito. Estamos trabalhando com. Esse janeiro, cara, janeiro é um mês horrível. A gente tá trabalhando com fila quase todo dia, cara. De De terça, fato, quarta, mano, é quinta. padrão, todo mundo falando. Que Então, janeiro tá osso. tipo, foi um negócio que, cara, a gente se surpreendeu muito, assim, com a aceitação do público em relação ao que a gente Que legal. planejava fazer no bairro. E tá no momento que eu falei, agora que a gente tá com o Elea tocando, tá muito legal. A gente fez umas ações nos últimos anos com a Bife que foi muito bacana. Agora tá numa hora que eu falei, esse que eu demorei 8 anos, sem férias, inclusive, de chegar nesse momento, olhar e falar, Eu vi no seu Instagram cara... que você tava viajando esses dias aí. Não vem falar, não. Não, cara, mas é o que eu falei, o que eu faço, Fabricião, Tô zoando, às vezes eu dá saio um pulo e um volta. domingo Eu ali sei, e eu tô volta, zoando. cara. Eu nunca peguei pra tirar 2 semanas, eu vou tirar esse ano. Eu tô me Caralho, 2 programando pra semanas, tirar velho. com Eu não a... sei também o que é isso. Eu tô programando Eu agora pra tirar preciso esse ano também. com a Ju, a gente vai fazer uma trip maluca aí, tamo Da bolando hora. alguma coisa diferente. Mas é o que eu falei, agora é o momento que como eu tenho as 2 bifes funcionando bem, eu tô com a LA funcionando bem, e no bairro já tá tudo, vamos falar, muito estabelecido, esse ano é um ano que eu tô querendo... Principalmente a Elea, cara, as coisas estão acontecendo de uma forma muito orgânica, não só em venda, Fabrição, o que a gente tá falando em É relação isso, a claro. holofote, aparecer Na pras verdade, quando pessoas. você tá vendendo bem, você consegue aí olhar pra outras coisas, né? Exatamente. Se você começa a vender mal, você já fala, fudeu, agora eu não vou olhar pra mais nada. Preciso... Mas se tá vendendo bem, aí você começa a ver outras coisas e tal. É o E que você agora é o falou. momento que eu falei, eu vou mudar o cardápio da bife. E que até pra mim é o que eu falei, depois de 2 anos, muito cabeça na Elea e mudando, fazendo sugestão todo fim de semana, trocando cardápio, eu tô até meio que, opa, vamos agora se localizar porque eu quero mudar o cardápio da bife. Eu não quero mudar, até porque uma casa de 8 anos, eu não posso trocar o cardápio inteiro Aham. e meter o loquito, porque, ai, cansei, porque não dá. As pessoas têm os queridinhos, têm as coisas que Sim, elas sim, gostam. sim. Mas eu tô querendo dar uma Teu repaginada loquito. no cardápio, cara. Eu tô querendo dar uma repaginada no cardápio, é o que eu falei. Eu tô querendo olhar com um pouco mais de carinho a parte comercial da bife, porque é o que eu falei, como ela tá bem, vende bem, as lojas estão ótimas, o delivery tá funcionando bacana. O delivery é um problema um pouco, porque sai da mesma... Sai tudo ali Sai tudo da cozinha da... maior. Então, Aham. fim de semana, cara, o chapeiro lá tem que Você ser não muito consegue... samurai. Você tinha uma ideia de duplicar a cozinha, não tinha? Alguma coisa assim? Tinha, fazer pra trás, só que aí, igual a gente tinha a ideia de fazer um delivery na primeira loja e abrir outra loja, a ideia de duplicar em cozinha foi pro ralo quando a ideia era abrir a Aham. Lea. E agora tá no momento que é o que eu falei, a gente tá olhando e falando, pô, e aí? Pra qual caminho a gente vai? Pô, o delivery tá atrapalhando muito, a gente vai pegar um outro imóvel? Vai aumentar a cozinha? Pô, e a parte comercial? O que Você a gente vai consegue olhar de fazer? fora e ver realmente o De que... fora, e eu tô precisando, Uhum. porque eu nunca me desliguei 100% Da cozinha. da cozinha da bife. Não, pô, Fabrição, você sabe, você foi lá, cara, 10 vezes, as 10 vezes você me encontrou, Sim, cara. sim, Eu não sim. sou um cara ausente dos meus negócios, e Aham. porque eu gosto, não é só por encanação. Eu vivo a parada, cara, de verdade, assim, quem tá do meu lado, minha família, meus amigos sabem. E, pô, eu tô num momento que agora é o que eu falei, como eu tenho a bife, eu acho a bife uma marca linda, eu acho o conceito dela muito foda, e ela é uma marca que vai bem. Eu tô só agora querendo olhar pra ela, fazer as mudanças que eu acho necessário, dar uma roupagenzinha nova em algumas coisas e começar a ver, pô, quais vão ser as ações de agora em diante, o que a gente pode fazer de legal com a bife dentro, Boa. pô, de todo o meio que as pessoas que a gente conhece, do hambúrguer, tudo, e pô, o que a gente pode fazer de legal para, vamos falar, melhorar ainda o que Aham. a gente já tem, trazer Dar novos pessoas de passos, fora, né? dar novos passos, o que dá para bolar. E eu fico quebrando a cabeça até em relação ao menu mesmo. Que eu falo, tipo, puta, o que eu vou fazer aqui que eu não vou me repetir, Uhum. ou eu não vou estar, vamos falar assim, plagiando algo que já tá acontecendo, que é a maior dificuldade. Eu sempre tive isso, cara. Isso é foda no hambúrguer, mano. Isso é muito Mas é um foda. cuidado que, Fabricião, assim, aí eu e uma série de pessoas que a gente citou aqui tem. Uhum. Mas você conhece o mercado, é o que eu falei. O copia-cola ficou muito mais fácil. É. E eu nunca quis ir por esse lado, porque se você for na Bife, você foi na Bife a primeira vez. Você não chegava na Bife e falava, pô, minhas referências da época, ZDL, Meats, o Butchers que eu passei, o San Luis, que era uma ideia inicial, tem um negócio bem pequenininho, o próprio imóvel que a gente pegou acabou não permitindo, da Uhum. Bife de Santana era um pouco maior. Mas, cara, mesmo com 19 anos, eu sempre olhava e falava, cara, eu quero ter uma parada muito pessoal minha, e porque eu sempre tive vergonha. Eu falei, cara, a galera assimila, se toca, não dá pra eu sair fazendo copia e cola. Aham. Então, a primeira vez que você foi na Bife, eu tenho certeza que você entrou e foi, Não, cara, é eu tô bife. num Era lugar novo, eu tô A num bife é ambiente bife. novo, tem a cara deles, o jeito que eles servem aqui tem a cara deles. Então, eu tô numas agora que é o que eu falei, como eu vou mudar o cardápio, eu tô quebrando a cabeça pra como fazer isso de uma forma legal,
o que eu tirar do cardápio, que pra mim é o mais difícil, Vai porque com calma. eu Ufa. não tenho na bife, cara, de verdade, eu não tenho um lanche que eu falo, putz, isso aqui Aí é você provavelmente vai ter que olhar pra sua planilha, né, mano? pra minha planilha olhar e ainda decidir, sabe aquele desempate muito Aham, criterioso, que aham. vai ser uma diferença pequena? E Às eu vezes a vou, logística de, esse ingrediente esse tá só me dando tem isso, só merda, tem pra então. esse, tá muito caro, tá muito fora. E é o que eu falei, a ideia agora é dar uma repaginadinha no cardápio da bife e ver o que eu falei, essa parte realmente, de fato, agora mais comercial, a gente tá bem focado pra 2023, para ganhando fôlego, cara. A bife vai estar aberta daqui 10 anos, se tudo Aham. der certo, daqui 20, daqui 30, é um negócio de bairro. A ideia da bife é igual eu tava vendo pô, eu maratonei os seus podcasts aqui essa semana, cara. Eu falei, pô, quero dar uma olhada como é que tá rolando lá. Que legal. E, cara, eu vi o Fih falando muito sobre em relação a como ele quis reposicionar ele, os meninos, o Clássico Rolly, do centro. o clássico do centro. Ah, Cara, eu acho que é porque o Rolly de fato tá certo? E eu acho que é muito isso, assim, a bife ela já é, mas eu quero cada vez mais. clássico da ZN. Eu quero cada Claro que você vez. não vai usar Eu esse. quero. Não, exatamente. É. Pois bem, volta pro papo que a gente tá tendo. Mas eu quero muito que é isso, cara, que as pessoas tenham noção ao longo dos anos e continuem indo e querendo conhecer a bife. Tantas pessoas que já frequentam há 8 anos. Pô, tem moleque que ia lá chupando picolé com 13 anos. Hoje em dia chega de Barbie e namoradinha de carro. Aham. Cara, você fala que maluquice. Então é um negócio que é o que eu falei, a gente tá num ano agora de olhar com muito critério e ver o que a gente quer fazer. E o que a gente quer fazer também, que tem a ver com o nosso background, com o Aham. nosso know-how. Não tipo, pô, vamos sair agora fazendo tudo. Da hora demais, mano. Agora a gente vai ver nos próximos capítulos o que você vai fazer. Isso a gente vai acompanhar. Mas eu tenho uma última pergunta. É, claro que hoje é novidade, é tipo brinquedo novo, o Elea, né? Sim. Você tinha um brinquedo que você usou pra caramba, aí você ganha um novo, pô, o É, novo é mais legal. Beleza, ok. Mas aí depois você começa a olhar pra aquilo e fala assim, cara, me deu muita alegria também, né? Vamos cuidar desse aqui também e tal. Beleza. Então você tem dois negócios mais ou menos diferentes, mas muito próximos ali. É, cara, é mais fácil ter uma hamburgueria ou ter um restaurante com cardápio? E o que pode ser mais lucrativo aí falando de business mesmo? cara, então, mais fácil, é o que eu falei, de fato, assim, para você aprender a fazer um bom hambúrguer, com esforço. E, cara, hoje em dia, com o material que a gente tem. Tem muita Porque na coisa, época, né? cara, era tiro no escuro. Eu não tinha fornecedor, não tinha essa paulada de queijo. Era, meu, se vira nos 30, Tinha entra gente aí, que corre errava e não atrás. tinha referência, acertava e não tinha E não referência. tinha Era meio. referência, então era muito, meu, pegar tudo que você sabia ali e, vamos falar, tentar tirar leite de pedra. Hoje em dia mudou. Já estão os dois ali esperando e a gente aqui ainda. É, pode esperar, pode esperar. Era muito tirar leite de pedra. Hoje em dia mudou. Você tem muita informação, cara, em relação ao mercado do burger. E assim, Aham. e como fazer pô, uma cozinha mais simples e não tô desmerecendo. Real de fato é. O lado operacional da bife, ele é mais avassalador. No sentido, casa cheia, fim de Tá, semana, tá. fila, e tem o delivery saindo. A Elea tem tudo isso, mas ela tem nas Eu proporções gostei de do seu uma termo, mano. Deu pra casa. entender perfeitamente. Ela tem ali de uma casa de 50 lugares, que tá sempre cheia, mas, pô, é diferente. O que é mais difícil na Elea é você ter um know-how pra fazer uma Tá. cozinha bacana. E em relação à rentabilidade, cara, eu acho interessante a gente falar disso porque mudou muito o preço das coisas, principalmente da carne Uhum. e dos queijos. Nos Manteiga, últimos carne, tempos. queijo, Manteiga, tudo, não tudo pro teve saco. nada. E aí, por aí vai, produto de limpeza, embalagem, que conta que a galera não faz, né? Isso. Então mudou muito, cara. Hoje em dia é muito louco, porque eu tenho muito mais facilidade para bater CMV na Elea, até por conta que a Elea ela me traz uma margem que eu posso cobrar um Você valor pode. que Você eu tá não tendo que um eu tenho um trabalho limite, que é o que eu artesanal ali. falei, a gente sempre tem receio Legal. de fazer ajuste na bife, ajustamos agora, mas sempre porque a gente não quer assustar as pessoas. Mas no geral, cara, por conta da carne, do queijo e tudo isso que eu falei, em relação à rentabilidade, a Elea Olha proporcionalmente aí. é mais rentável. A bife ela tem mais volume de vendas. Sim. Porque você tá servindo, sei lá, quantas pessoas por mês e o outro, cara, entre casa, delivery, você tá servindo milhares e milhares de Aham. pessoas por mês sem parar. Então você ganha E um me pouco no corrija se eu volume. tô enganado, mas o cara que vai no LL aceita esperar um pouco mais tranquilo e tal. Aceita, mas Já o cara, cara da e vou bife, ele falar quer pra coisa mais você, rápido. o prep dela é muito mais chato. Você fazer a Aham. pasta fresca, você fazer toda a fermentação. Tudo que a gente faz lá realmente é muito criterioso.
Mas o serviço, o busy do serviço mesmo, da soltura, porque a galera acha que na cozinha tudo é feito na hora e não. Ou seja, tem toda uma preparação antes e serve na Muita hora. coisa você junta ali. A função do serviço, cara, às vezes eu tô na Elea, tem 5 comandinhas ali e tal, casa cheia, e a cozinha balezinho, tranquilo, rodando bacana. Com os caras, eu tenho o Pedro, que era chapeiro da Bife, virou chefe da Elea, cara. O Pedro é o da Tatu? Não. Não, Eu esse é esqueci o nome. Jean. O Jean tá na Bife. Ah, o O Jean, Jean é uma da isso. Bife, tá lá com a galera. Ele e o Júnior Sempre tocam encontro ele, eu vejo as tatu. Ah, lembrei dele. a Bife lá da Água Fria pra mim. E aí, cara, como eu falei, em relação à doideira do serviço, a Elea, mesmo sendo um serviço muito mais complexo, cara, é pausado, as pessoas não pedem todos os pratos ao mesmo tempo, então você manda tá em 3 pessoas, pô, come isso. Ela aceita uma entradinha, Come espera aquilo, um pouco. vai comendo. Então, o serviço é um pouco mais lento, a rotatividade da casa é menor. Eu rodo 2 vezes o salão da Elea numa noite. Da Bife, pô, já cheguei a rodar 4 vezes, 4,5, 5, dependendo do dia e o horário que começou. Então, o serviço, durante o serviço, você treinando a equipe e tendo uma equipe criteriosa, o serviço da Elea é muito mais tranquilo, cara, do que o serviço da Olha Bife. aí. Pô, às vezes eu saio da Elea, eu desço na Bife, vou ver como tá lá. E se chega na Bife, é tiro porra de bomba, velho. Negócio cuspindo comanda do delivery, a boqueta tá cheia, você fala, gente, essa saudade eu não tenho, cara. Da hora, mano, muito bom. Fechou, Fabricião? Pô, Ficão, maior prazer ter obrigado, vindo aí, mano. velho. Desculpa sempre... o atraso. Imagina, A gente tá tudo sempre certo. O pessoal que assiste aqui sabe que a gente tá sempre atrasado, mano. Sempre que precisar aí, contar comigo. E vamos ver, então, o que vai acontecer na BIF 2023. Tô curioso. E aí eu vou pro Elé, porque agora me deu até fome, mano. Vamos lá, vou você levar vai a Amanda gostar. e Se a tiver Alice. esse fim de semana, vai lá almoçar ou vai Boa. jantar. Fabricião. Mestrão, Valeu, irmão. muito obrigado aí. Valeu. Pela força e... Sou fã, você tá ligado? Manda um recado pra galera ali. Pô, rapaziada, quem tá vendo aí, que não conhece a Bife, vá conhecer a Bife na Zona Norte. O Fabrício faz propaganda aí, mas realmente vale a pena. E quando puderem também conhecer um outro lado da minha cozinha, vão na Elea, que acho que vocês vão gostar também. Valeu, beijo aí pra todo mundo. E é isso aí, rapaziada. Pra quem chegou até aqui, muito obrigado. Por favor, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com os amigos. Até a próxima. Valeu!